Nem todo mundo que entra para sua vida é para te amar. Algumas vêm para te ativar. Às vezes ativam lugares bem profundos que você nem sabia que existia. E é exatamente o que acontece quando a Vênus de alguém ativa alguma casa sua astrológica dentro do seu mapa. Não é só sobre amar, é sobre o que você sente quando está com aquela pessoa. A Vênus na astrologia mostra como a gente ama, mas também mostra como a gente procura ser amado. Ela fala sobre o que nos encanta, o que nos dá prazer, o que a gente valoriza e até tipos de relacionamentos que a gente aceita viver. Agora, quando a Vênus de alguém cai dentro de uma casa astrológica no seu mapa, aquela pessoa começa a ativar exatamente aquela área na sua vida. E isso pode ser muito bonito, mas também muito desafiador. Pois toda casa tem seu lado luz e lado sombra. Casa 1 é a nossa porta de entrada para o mundo. É o nosso corpo, é a forma como a gente se mostra para o mundo, como se expressamos, é a energia mais imediata da nossa personalidade. Então, quando essa Vênus toca casa 1, é como o amor encontrasse um corpo para se apaixonar. E isso gera quase sempre uma atração instantânea. Aqui, a pessoa da casa 1 começa a se sentir vista. Mas não é qualquer tipo de olhar, é um olhar que valoriza. É como se a pessoa de Vênus olhasse para você e enxergasse aquilo que tem mais bonito. E isso mexe muito com a autoestima. Porque você começa a se sentir mais bonita, mais desejada, mais interessante, simplesmente por estar perto daquela pessoa. Ao mesmo tempo, a pessoa de Vênus olha para quem tem a casa 1 e pensa: é exatamente isso que me atrai. Existe um encaixe estético muito forte aqui. Às vezes no jeito, no estilo, no sorriso, no olhar e até em algumas coisas que nem dá para explicar. E não para por aí, porque Vênus não traz só atração, ela também traz suavidade. Esses são os contatos que deixam a relação mais leve, menos agressiva, com mais cuidado. Existe um desejo natural de agradar o outro, de manter a harmonia e não pesar o clima. É como se perto daquela pessoa você precisasse ser a sua melhor versão, mais doce, companheira. E aí entra um ponto muito interessante, porque a casa 1 fala de identidade, de quem eu sou, e Vênus fala de amor. E quando esses dois se encontram, pode acontecer uma fusão. A pessoa da casa 1 começa aos poucos a integrar costumes e hábitos, ou até mesmo um pouco da identidade e do gosto da pessoa de Vênus. E isso pode mudar o seu jeito de vestir, o seu gosto musical, os lugares que você frequenta, a forma de se expressar. E isso pode até ser bonito, mas pede consciência, porque existe uma diferença muito grande entre trocar ou se perder. E essa ativação tem um efeito muito visível, porque a casa 1 é o ascendente, é aquilo que o mundo vê. Então, muitas vezes, esse casal é visto como um casal bonito, harmonioso, que combinam, mesmo que por dentro existe outras complexidades. Por fora, a imagem é de encaixe, de estética e sintonia, pois esse é um aspecto maravilhoso, principalmente no começo, mas ele também pode trazer alguns desafios. Um deles é a superficialidade, e se não tiver profundidade no resto da sinastria, que aspecto que não traga estrutura e verdade ou transformação, essa relação pode ficar muito presa em parecer que está tudo bem, no clima leve, na estética, e assim começar a evitar de ter conversas difíceis. Pode evitar conflitos e tudo aquilo que quebra a harmonia. E aí, o que era leve começa a ficar raso. O outro ponto é a dependência emocional. A pessoa da casa 1 pode começar a depender do olhar de Vênus para se sentir bem, precisando de elogios e validação.
e isso aos poucos pode tirar autonomia emocional, pois a autoestima fica na mão do outro. Por fim, um detalhe técnico muito importante dessa ativação. Se essa Vênus estiver muito próxima do ascendente, principalmente em conjunção, o efeito é imediato, é intenso, é quase impossível de ignorar. Agora, se estiver só dentro da casa 1, isso se constrói a longo prazo. É uma energia constante que vai sendo sentida com a convivência. Então, se você tem esse aspecto na sua sinastria, se questione se essa pessoa faz você se sentir quem você é ou faz ela depender do olhar dela para você existir. Tem leveza? Ou também tem profundidade dentro dessa relação? Tem encanto, mas também tem verdade? Pois o potencial aqui é incrível. O que sustenta uma relação vai além da atração. E como isso só é o começo, no próximo vídeo eu continuo com as próximas casas. Pois essa jornada tem muito que aprofundar aqui ainda. Me conta aqui abaixo, você já viveu alguma ativação dessa? Você já sentiu isso na prática? Pois a sinastria não é só teoria, é experiência viva. E não se esqueça, se inscreva aqui no canal, ative o sininho e não esquece de deixar o joinha.